Então agora é hora da gente jogar. Bom, galera, então, ó, vamos começar a nossa dinâmica agora, porque hoje vocês vão virar professores e vão ter que reprovar alguns alunos que estão deixando a desejar em algumas matérias. Minha querida fazendeira Júlia, por favor, você pode ir até o closet pegar os itens da prova? Pede para 2 ajudantes te ajudarem, por favor. Boa. Se quiser tirar a mesinha aí, por favor, meninas. Então, meus queridos peões, sejam muito bem-vindos à nossa escola rural. Olha como é que vai funcionar. Eu vou sortear um professor que deverá pegar a primeira matéria, que está no suporte aí do lado da lousa, e aí, seguindo a minha explicação, entregar para o aluno que foi reprovado nessa matéria, que merece levar um belo 0. Aí, o aluno recebe o livro, certo? Senta na carteira escolar, vai ouvir o sermão do professor e depois ele vai responder para o professor o que ele achou dessa reprovação. Beleza? Já embaralhei tudo aqui, vamos começar então, tá? Nosso primeiro professor que vai reprovar algum aluno é você, Flor. Primeira matéria, Flor, é história. Então você pode pegar o livro de história e você vai reprovar o aluno em história, o aluno que fica inventando histórias falsas, histórias fakes, duvidosas, o famoso mentiroso. Rodrigo, talvez eu tenha um defeito, que a Lari falou de oportunista, que eu procuro dar oportunidade de ver os 2 lados das pessoas. Eu vou dar para uma pessoa que eu não vi que contou história falsa, mas ele comprou uma história falsa, é o Yuri. Tem que sentar porque eu já tô cansado dessa pessoa aqui. Primeiro, pela grosseria da falta de respeito, porque o Yuri comprou uma história dos parceiros no jogo. Sim, vale a pena você defender os seus, mas eu jamais falei mal dele, eu o defendi, eu falei com muito carinho com ele. Todo mundo falava, ai, como ele é chato, ele é cansativo, como provavelmente podem falar de mim, não estou dizendo que eu não seja, mas eu sempre defendia ele. E ele comprou uma história e ele foi muito grosseiro, e eu fiquei muito triste, porque ele ficou grosseiro o tempo todo, e ele extravasou na grosseria dele com alguém que só quis o bem dele, como ele fez essa grosseria agora de alguém que só quis o bem. Isso mostra o bebê chorão que é que não sabe reprovar em história. Bom, a Flor, a gente até teve uma troca no início, né, do jogo, mas depois, pela soberba dela e por ela achar que ela sabe tudo, eu vou explicar essa história que ela tá falando. Eu estava fazendo carinho na vaca, Yuri, a vaca não gosta... Fica estressada com esse tipo de carinho. Eu falei, Flor, você sabe falar com a vaca? Não veio ninguém falar comigo aqui sobre isso, então eu vou continuar fazendo carinho na vaca. Continuei fazendo carinho na vaca e fui ajudar os meus parceiros aqui a tirar o leite da vaca. E aí ela deduziu que eu estava machucando a vaca. Eu falei isso? Você falou sim. Você falou sim. Você falou, a Suelen tá até aqui. A Suelen tá até aqui de prova. Falei que machucou. Você estressou a vaca. Eu posso falar? Ela tá normalmente, a Flor, ela mente aqui, assim, é normal dela, entendeu? E eu não gosto de pessoas mentirosas, por isso que eu parei de falar com ela, enfim, e o que eu tenho pra falar, eu falo na cara dela. E eu não faltei respeito nenhum com ela. Até porque eu levantei e saí. Entendeu? Eu cantei a música Venenosa porque você é venenosa, Flor. Perfeito. Tá falado, gente. Vamos lá. Quem vai agora é Suelen. Pode pegar o livro de matemática aí do lado da lousa e você vai reprovar aquele peão que tá errando nas contas, que tá errando nas alianças do jogo. Essa semana que passou, eu tentei o máximo dar uns 3 passos para trás para poder observar um pouco mais o que estava acontecendo. Vi que algumas pessoas também deram esses passos, né? E então fica um pouco mais difícil de você ver o comportamento real dessas pessoas. Mas eu acho que, Florzinha, a gente já teve alguns embates que para mim são coisas muito sérias, mas eu quis deixar um pouco de lado aqui no jogo, né? Até porque eu quero seguir aqui, eu quero me mostrar um pouco mais.
Então, eu também quis observar mais essa mudança dela. Nunca falei, quando ela veio falar comigo, né, eu sempre falei, nunca desculpei de alguma coisa, eu sempre falei, olha, é isso e acabou. E eu acho, às vezes, a logística dela um pouco até de querer ficar se dando bem, às vezes, com todo mundo, um pouco falso, assim, sabe? Não consigo entender essa matemática do jogo dela. Eu me afastei um pouquinho de todo mundo, eu acho que eu não bati mais papos longos com ninguém. Foi o que eu até falei pra Vanessa, a gente pode conviver bem com todo mundo, mas não sentei mais para conversar com ninguém, fiquei mais com as pessoas que eu tinha afinidade. E hoje até eu falei com a Luana, você tá bem? Que eu vi que ela tava muito triste por causa da Larissa. E eu pensei como a Babi e a Fernanda, se separassem, o quanto elas iam sentir. Sim. Então eu lutei muito para me pôr no lugar do outro, claro que erro, sou um ser humano falível, mas o Zé me falou isso hoje, pode dar impressão errada. Então eu falo bom dia, boa tarde, boa noite para algumas pessoas, estou evitando falar para outras pessoas que ainda por cima não ouvem bem. E é isso, eu estou procurando aprender. Sim. Próximo professor que vai reprovar alguém é Fernanda. Agora você é a professora, Fê. Você vai reprovar algum peão na matéria biologia. Você vai reprovar aquele peão ou aquela peoa que veio para a fazenda só para fazer fotossíntese. A verdadeira planta. Eu vou reprovar o Cauê. Inclusive, ele é uma planta assustadora. Ele aparece do nada e começa a interromper as conversas com críticas aleatoriamente, onde ele nem foi chamado. Muitas das vezes assusta, até te chamei de Gasparzinho, porque dá susto do nada. E é isso. Bom, Fara, é isso. Essa é a opinião dela. Minhas opiniões ainda continuam as mesmas. Eu só acho que eu fui muito reativo depois que eu me senti atacado na última votação, né? Todo mundo votou em mim desesperadamente da última vez, eu não esperava. Então, acabei me sentindo bem acuado. E acho que foi uma maneira de eu acabar um modo de defesa, ter ligado um modo de defesa. Então, realmente, eu acabei sendo bem reativo, fazendo vários comentários que eu acho que eu não faria lá fora. E talvez até tentado procurar um pouco de briga, mas... É isso, Fê. Muito obrigado pela planta, viu? Recebo bem. Vai ser o livro. Vamos lá? Quem vai jogar agora é você, Gisele. Você é a professora agora. Você vai reprovar aquele peão que, se for pra roça, cai com a ajuda da gravidade, que é um jogador fraco. Eu não acho essa pessoa fraca, mas eu queria falar umas coisas pra ela, sabe, Faro? Pela linha da fraqueza. Quando eu cheguei na casa, gente, tinha uma casa já dividida. E eu não tenho grandes embates aqui com muitas pessoas, porque eu procurei conversar com todo mundo. As pessoas podem até confirmar isso se quiserem. Ter uma troquinha, conversar, dar risada, porque essa sou eu. Eu digo, porque não fala comigo, meu filho, a pessoa não tem assunto mesmo, porque eu busco qualquer assunto. E tinha uma pessoa que estava um pouco de lado aqui na casa. E até ontem, eu falava muito com ele. Quem você reprova em física? Gi. Gilson. Gilson, pode sentar então? Dá o livro pra ele. A gente amalhou junto, a gente dava muita risada, fazia lanchinho pra ele. Tinha piadas entre nós dois, o terror dos casados, o terror das casadas. E aconteceu uma briga generalizada, onde eu não tinha nada a ver com essa história. E o Gilson não olhou mais na minha cara. E eu fiquei muito chateada com isso, porque eu tenho um carinho por ele. Só que eu fiquei magoada. Porque quando eu cheguei na casa, ele tava de lado, talvez assim, observando tudo pra querer se posicionar em algum canto. Ele vai ver, daqui uns meses, que desde quando eu cheguei, eu falei, o Gilson não. O Gilson eu defendo. No Resta 1, eu salvo o Gilson. Eu falei isso em conversas que a gente teve. Então, quando ele teve um voto, e depois, no outro dia, ele não olhou mais na minha cara. E eu fiquei magoada com isso. E acabei levando coisas de que eu não fiz. Então, Faro, nessa condição que ela tá falando, eu também fui super... Eu sou muito grato por tudo que ela fez. Gosto da pessoa que ela é. Só que, como se trata de um jogo, eu me posicionei um pouco mais distante, porque eu acho que era isso que precisava. Eu não olho ela de cara feia, eu não maltrato ela, e se ela falar... Eu sei que ela não falaria isso, até porque eu nunca fiz, não vou fazer com ela.
E eu acho que isso foi parte do jogo, para que não rola muito o lance de leva, traz, falso, que você tá jogando, tá falando por trás, e eu não sou assim. Então eu me distanciei para que isso não acontecesse. Então, partindo do jogo, eu me afastei não só dela, mas de algumas outras pessoas, porque eu entendi, por conta de outras, que talvez eu não fosse ser bem recebido. Podem sentar, perfeito. Vamos lá. Vamos seguindo agora, quem vai é Camila. E sabe o que você vai fazer? Você vai reprovar alguém em português. Você vai reprovar aquele peão língua solta que vive falando dos outros, fazendo fofoca, gerando intriga, gerando confusão. Quem é o peão reprovado para você, Camila? É muito clássico de jogo, né? Fazer fofoca. A fofoca que move o jogo. Então, é feio. Por que o Fernando foi escolhido? A gente tem muitos relatos e muitas experiências com o Fernando levando um assunto, trazendo um assunto, fica na cozinha, ouve, leva. Então, acho que isso é o leve e traz, o português, o fala, usa a língua, o comenta do português. Ah, mas eu acho bem engraçado, assim, dessa questão de leve e trás, que você mesmo foi uma pessoa que abordou a Fernanda e a Babi para falar que elas tinham que ter cuidado comigo porque eu era uma cobra e eu ia trair Eu falei elas a isso? qualquer momento, sim, vieram. Eu falei isso Falou, pra sim. vocês? Foi pra Flor? Pra que mim, ela não. falou isso? Pra mim, não. Vocês me falaram. Eu falei isso de vocês? Pra Flor. Não, quando eu saí, você estava brava de uma situação que aconteceu. Sim, mas não foi do Fernando. Você falou, Fernando, Não foi que do tá Fernando. falando e levando, você tava Aí, brava. ó. E eu acho muito assim, Mas, porque Fernando, quando é pra você- defender... Você tava bravo Agora eu um tô dia. falando. Porque quando é você pra tá defender o Gato. grupo, quando é pra defender o próprio Não, isso grupo, não o leve existe. e trás é bem válido. Então as regras aqui valem pra um e não valem pros outros. Porque tem gente aqui que fala declaradamente, eu vou ouvir a conversa dos outros pra levar e trazer. E depois, tipo, e eu já falei, quando vierem com essa historinha de eu tô cozinhando, a pessoa ficar falando atrás de mim, para de falar que o Fernando tá aqui, eu vou ser reativo e eu não vou mais aceitar esse tipo de mimimi em cima de mim, não, porque eu não sou palhaço. Mas, Fernando, olha só. já Eu acabou, acabei não de tem falar. réplica. Não. Sim, tem sim. Então Você vai. acabou de falar que as meninas falaram que eu falei que você é uma Falaram cobra. Mas eu nunca falei de você, Fernando. Eu não tenho problema nenhum com Que você. já foram falar Eu- pra elas que elas têm que se afastar. Mas porque fui são uma eu que cobra. falei. Fui eu, saiu. Não, Fernanda e Babi, saiu da minha boca que eu falei que o Quem Fernando era uma falou foi cobra. a... Eu saí, você tava brava, falou, foi o Fernando que falou, ele tinha Eu que fui- comentar. eu? Você tava brava, não foi só você. E eu chamei o Acho Fernando que a de Raquel cobra? Tava brava. Não, cobra. Ele pega, Aí, ó. ele tá- Aí, ó, a fofoca Deixa eu sem pé nem falar, cabeça. gente. Mas eu nunca tive problema com o Fernando. Eu nunca tive Eu problema saí e com o falou, é o Fernando. Fernando que ficou falando, é o Fernando que tá levando. Camila. Você falou na porta. Eu nunca Você chamei o tava Fernando de brava. cobra. Eu nunca tive Você e a problema Raquel com o tava Fernando. brava, não sei quem Aí mais. você pegou, Eu começou a doar. nunca. Calma aí, eu tô inventando. Eu nunca Tá tive gravado. problemas com o Fernando. Mas como eu Nunca. falo, Fábio? Eu nunca tive problemas com o Ele que tá Fernando. levando, ele que tá trazendo. Mas ele eu que tá falei isso causando dele, eu tudo chamei ele isso. de cobra? Não, você Ah, falou, Flor, é me ele que tá poupe. fazendo isso é Mas coisa só de pra cobra. finalizar, falo. Fernando, você acabou Eu de não ver que eu lembro não as falei isso de Tá bom, você. tá bom. Então Então já a tá fofoca esclarecido. que tá chegando pra Não, você. tá bom, tá É esclarecido. até bom trocar a pessoa. Você tava brava. Vem, Flor, pega Não, o livro agora o aí. livro é meu. Porque não é Claro, só pra possível. esclarecer, eu não tenho problema, eu já tenho minha Mas vaga eu não cativa no falei do Butantan, tá? Fernando, Tá. Flor. O livro é Gente. meu, falei, dinheiro é meu. Vambora. Luana. Ela vai reprovar alguém em artes. Luana, você vai dar esse livro, vai reprovar aquele peão ou aquela pioa que criou um personagem na fazenda. Uma pessoa falsa. Então, no momento eu vou entregar para Gilzão. Eu não acho que ele criou um personagem. Mas é a única pessoa que eu tive um embate, né? Eu acho que eu me dou bem com todo mundo aqui, mesmo que eu não tenha afinidade, mas eu respeito todo mundo. E eu era muito amiga de Gilzão, eu confiava muito nele, muito, muito. Eu já falei várias coisas da minha visão de jogo, sabe? De pessoas que eram próximas a mim, eu desabafei com ele. Eu e Gisele, a gente sempre elogiava ele.
que o nome dele era tocado na roda, a gente sempre defendia. Eu falei pra ele inúmeras vezes não se preocupar, que ele não ia mais sobrar no Resta 1, que eu iria proteger ele, sabe? Eu me decepcionei muito, 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 porque realmente é um cara que eu gosto aqui dentro, sabe? Então, pra mim, ele foi um traíra e foi um falso. É isso, eu não acho que ele criou personagem nenhum, acho que ele sempre foi ele, mas ele foi falso e foi traíra. Então, Faro, eu só me posicionei em relação ao jogo. Tudo que ela conversou comigo, sobre a vida dela, sobre todas as coisas que a gente conversou, eu nunca falei pra ninguém. O outro grupo, eu tô mais próximo deles. Por conta do jogo, sim, eu me senti... não me senti muito confortável fazendo parte do jogo deles, da estratégia deles. Por isso que eu me aproximei mais da outra galera. E foi a minha maneira de jogar. E me chamar de falso é a visão de cada um. Fechado. Tá falado. Vamos ver quem é o professor agora, quem vai reprovar alguém? Juninho Bill. Você vai reprovar agora o próximo peão ou a próxima peoa em informática. Para quem sempre fica batendo na mesma tecla, sabe? Você vai reprovar aquele peão que é repetitivo, fica sempre falando as mesmas coisas, que é chato. Vem cá, Sueli, vai. Ai, meu Deus. Paga a louça, paga a louça. Eu acho que a Suelen, por tudo assim que ela sempre ultimamente ela tá bem mais calma, mas teve uma sequência de sempre falar as mesmas coisas. Ela já poderia resolver as coisas de uma forma só, mas sempre dá uma volta gigante. Porque não sei o quê, porque blá, blá, porque blá, blá. Pra você. Tá bom. Suelen. Bom, vamos lá. Como aqui sempre fica um disse-me-disse e eu nunca consegui juntar todo mundo para poder resolver certos tipos de questões, eu sim tinha que ficar voltando sempre porque o assunto nunca terminava. Ele não percebeu isso porque o assunto não foi sobre ele, né? Foi sobre as meninas, foi sobre o Zac ter se metido, foi sobre o Fernando ter falado certas coisas. Então, juntou um grupo de pessoas que não tinham nada a ver com a história. O assunto ficou girando durante dias e dias e eu sempre sentindo a necessidade de ficar me explicando. Esse livrinho que ele me deu aqui não é sobre ele, continua sendo sobre histórias de outras pessoas. E eu senti assim a necessidade de me explicar até eu ver que as pessoas estavam realmente entendendo o que eu estava falando. Ok, perfeito, tá falado. Vamos seguindo. Próximo professor ou professora é a Vanessa. Vanessa, agora você vai reprovar um aluno, um peão em redação. Eu quero saber quem que começa a falar e não para mais. O palestrinha, que sempre quer falar, sempre quer, eu sei. Então, é uma pessoa que eu gosto muito, que eu convivo muito, que eu divido a cama com ela, mas é uma pessoa que fala muito, cara. Eu acho que isso é meio que geral, todo mundo vai concordar, que é a Flor. Até o Juninho concorda. Rodrigo, às vezes a gente concorda com ela. Eu quero ajudar sempre. Hoje o Zé me chamou a atenção. Flor, você não tem que se explicar, você não tem que ficar ajudando, mas eu sou assim. Ok, tá falado. Muito bem. Próximo professor, Albert. Sua vez. Professor Albert agora vai reprovar alguém em estatística. Você vai reprovar aquele peão que se acha a última bolacha, o último biscoito do pacote. Quem você vai reprovar, Albert? Gostaria de chamar o Sacha, por favor. O Sacha, estou falando aqui de jogador para jogador, tá? É a minha função. O Sacha é uma pessoa muito persuasiva. Ele sempre ficou arquitetando por trás de um grupo grande possibilidades, estatísticas, combinações de jogo. E agora, meu jogo aqui, o meu grupo está na minha cabeça, mas eu tenho aliados e vou me aliar a qualquer pessoa que gosta de jogar, goste que o jogo seja um fair play, mas com bastante personalidade também. Para mim foi uma grande surpresa a Larissa colocar ele na situação que colocou. Então isso vem a confirmar bastante dúvidas e lamento também por pessoas que estão com ele nas diversas reuniões diárias aqui,
e agora vão ter que recalcular a rota, porque está sendo uma sequência de fracassos dentro do jogo. Sacha? Obrigado. Cara, realmente estou muito triste. Não esperava isso da Larissa. Para mim foi tomar um tiro, né, porque realmente estou super surpreso. Eu acho que essa narrativa de manipulador é uma narrativa que, para mim, tinha partido do grupo de lá, um grupo que não acompanha as movimentações do nosso jogo. Essa semana, o nosso grupo teve uns embates internos muito fortes e eu recebi também essa acusação de pessoas dentro do grupo e agora recebendo isso da Larissa, realmente estou recalculando rota. Eu quero me afastar de qualquer articulação de jogo. Realmente sou uma pessoa que gosta muito de jogar, não só esse jogo aqui, mas eu jogo muito xadrez, jogo pôquer, jogo futebol, sou uma pessoa competitiva, adoro jogos de estratégia e fiquei muito animado de entrar aqui nesse jogo para poder jogar, né? Então, assim, se o meu jogo tá deixando a entender que eu tô tentando manipular as pessoas, que eu tô tentando falar falsidades, eu lamento muito, não é minha intenção mesmo. Talvez seja uma fome muito grande por jogar. Reconheço que devo estar errando muito para estar recebendo esse tipo de crítica e aceito a sua crítica com todo o respeito. Você é uma pessoa que eu gosto muito e é isso, cara. Espero que eu consiga melhorar o meu jogo daqui em diante. Boa! Boa, meninos! Vamos seguindo o nosso joguinho, que tá muito legal. E agora, olha quem vai. Professor Zé Love, o José do Amor. O senhor vai reprovar agora um peão ou uma pioa em química. Você vai reprovar aquele peão que faz combinações explosivas. Você vai reprovar agora o manipulador ou a manipuladora. Sacha. Bom, Rodrigo, eu acho que essa semana a gente teve uma grande resposta, né? Acho que tudo aquilo que eu pensava, né? Eu vi que eu tô no caminho certo, né? E desde quando eu cheguei aqui, a minha energia com o Sacha não bateu realmente, né? Por causa disso, eu vejo que ele é um cara manipulador, eu vejo que ele é um cara que faz qualquer coisa, que está disposto a qualquer coisa aqui no jogo para se dar bem. Hoje, a Larissa realmente acabou de furar o barco e realmente ele está afundado. Sacha, o que você tem a dizer, meu amigo? Bom, primeiro, eu não estou disposto a tudo em nome desse jogo. Tanto é que eu nunca ofendi ninguém aqui, nunca cacei nenhuma treta. A única treta maior que eu tive foi com você. Inclusive, eu nunca te dirigi a palavra, nunca te desrespeitei, nunca te dei motivo para você vir até mim, me chamar de um e me mandar tomar naquele lugar. Nunca. E quando você fez isso, eu simplesmente virei e saí andando, porque eu não fico... Tá com sono, amigo? Quer sentar? Ele pode dormir. Você deu na minha palestra. Não é minha palestra, não. É a primeira vez que eu falo isso e eu tô feliz de você me chamar aqui para poder te falar que eu nunca te desrespeitei e a única vez que você veio caçar treta, aliás, você que tá disposto a tudo, porque você começou a xingar todo mundo do meu grupo, começou a tentar aparecer através de agressões gratuitas e eu não tô aqui disposto a tudo. Pelo contrário, eu vim aqui para fazer um jogo de respeito. Nunca te desrespeitei. Eu já te desrespeitei alguma vez? A Larissa tá falando que você respeita. Zé, eu já te desrespeitei alguma vez? Se defende aí, Fred. Não, tô te perguntando. Defende lá. Em algum momento eu me dirigi a palavra a você pra você ter motivo pra poder me xingar? Ainda bem que a sua energia é muito pesada, cara. Não, a minha energia é pesada. Não dá pra conversar com você. Nunca me coloquei como capitão do barco, porque eu nunca quis passar essa imagem de manipulador. O que eu faço é tentar dar minha opinião. Às vezes elas agradam, às vezes elas não agradam, mas não foi minha intenção ser manipulador e não estou disposto a tudo. Boa! Podem sentar, meninos. Professor e aluno. E agora, quem vai jogar é o Zac. Você vai reprovar agora um peão em sociologia. Você vai reprovar aquele peão ou aquela pioa que não sabe conviver em grupo, que é egoísta. E aí? Cara, o Sacha de novo. O único que eu vejo como egoísta. Bom, muitas pessoas aqui acabam encarando eu como
fica atrás do Zé, só que eu, o público e o Zé sabe o quanto eu sou influente nesse grupo e o quanto eu faço as coisas andar, ou as coisas se assegurar, ou as coisas estarem certas. Essa opinião sobre o Zé, relacionado ao Sacha, é uma opinião que a gente compactuou desde o começo, foi por isso que a gente se juntou, porque a gente conseguiu observar que o Sacha, desde o começo, em primeiro dia de reality, primeiro dia de programa, ele estava já reunindo pessoas para jogar contra umas pessoas. É o que nem eu falei, é uma peça de xadrez. Ele é o rei que vai jogando os peões na frente para ir tomando bala por ele. E a Larissa, infelizmente, que é uma jogadora incrível, acabou tomando S e a gente viu agora, pela resposta dela aí, que se comprovou. Com certeza, para mim, na minha opinião, ela botou muito mais a cara, ela jogou mais que ele. Porém, por essa atitude, principalmente uma atitude que, por exemplo, na roça, de ter tentado manipular uma dinâmica do jogo, que tipo, já estava a favor dele, já era uma vantagem dele. Ele combinar com ela, sabe? Ela não era o que tinha o lampião, era ele. Então, ele ter influenciado ela nessa dinâmica, acabou levando ela para a roça e decidido de sair. Talvez seja esse até o motivo de dela ter saído, não sei. Enfim, então o cara egoísta que só pensa nele é o Sacha e por isso que é ele. Sacha, o que você vai falar? Eu acho que a dinâmica do lampião que ele colocou não tem nada a ver com a formação de roça, né? Ela estava na baia, ela foi puxada da baia, não teve nada a ver com a dinâmica do lampião. Eu não comecei a montar grupos e botar as pessoas para somar voto no primeiro dia. Isso não é verdade. O que aconteceu é que desde o primeiro dia eu comecei a ter uma troca muito real, muito verdadeira, muito intensa com a Flora e com a Suelen. Elas viraram minhas amigas. Obviamente, isso aqui é um jogo, a gente começou a fazer leituras de outros jogadores. E aí tinha um outro grupo se formando, mas eu não cheguei aqui já tentando formar um time e colocar ninguém. Eu acho que é normal do jogo, natural do jogo. Talvez eu tenha me precipitado, ou talvez eu tenha começado a montar estratégias antes das outras pessoas. Eu acho que você chegou aqui sem saber o que era esse jogo, né? E quando você viu que tinha uma figura xingando todo mundo, tendo se sobressaindo dentro de um grupo, eu acho que você resolveu colar com ele, porque de repente aquilo ali te dava uma direção. Eu acho só a falta de caráter que você tem e que eu vi nele. Eu resolvi ficar com ele. Tá bom, cara. Fica à vontade. Bora lá, gente. Raquel, você agora vai reprovar alguém em filosofia. Aquele peão ou aquela peoa que vive criando teorias que nem sempre são verdadeiras. Ou seja, quem é que fica causando intriga aí, caçando confusão? Na minha visão de jogo aqui dentro dessa casa, lógico que todo mundo aqui tem que criar algum motivo, né? Realmente para aparecer ou não. Mas eu vou dar pra Fê, porque algumas vezes eu vejo ele procurando algumas coisas, mas acho que é o jeitinho dele. Eu considero muito ele, tenho muita troca legal com o Fê. Mas geralmente eu vejo sempre ele procurando alguns motivos, sempre para estar no meio de discussão, às vezes procurar nada que tem nada a ver com ele, mas ele entra no meio da briga e é uma posição minha. A fonte da minha cabeça, eu acredito, a fonte da minha cabeça é válida, entendeu? É a fonte da minha cabeça. Como eles criam teoria, eles vivem martelando na minha cabeça e quando eu fico reativo, é fonte da minha cabeça, eu acredito na minha cabeça, a minha verdade. Então as minhas teorias são verdades para mim absolutas. Ok, falado, gente.